Olá, olá alunos, vamos lá aqui para a resolução de uma questão conceitual sobre campo magnético. No estudo dos campos magnéticos, nós observamos que a partir da experiência de Ørsted, identificou-se que o fluxo de cargas elétricas que gera uma corrente elétrica pode produzir campos magnéticos. A questão nos solicita, então, como a orientação da corrente elétrica afeta a direção do campo magnético. Nós temos aqui a representação de um fio condutor. Suponhamos que para este fio condutor passe por ele uma corrente elétrica I de sentido para cima, direção vertical, sentido para cima, né? Direção do fio condutor. O nosso campo magnético, a sua direção, ela vai ser o quê? A direção do campo magnético, ela terá que ser a direção do campo magnético será perpendicular ao quê? O campo magnético, a direção dele vai ser perpendicular à direção da corrente elétrica. Então, ela vai fazer um ângulo de 90 graus. E não somente ela será perpendicular, além de ser perpendicular, ela vai ter a característica de ser rotacional, vai ser espiral no entorno desse meu fio, ocupando todo o espaço no entorno do meu fio, ok? Então, além de ser perpendicular ao sentido da corrente elétrica, o nosso campo magnético ele será espiral, né? O campo magnético também possuindo a característica de ser rotacional e espiral no entorno da corrente elétrica. Agora, o sentido da rotação, ele vai depender do quê? Ele dependerá do sentido da minha corrente elétrica. Nesse caso, pegando a regra da mão direita, o que a regra da mão direita nos diz? A regra da mão direita nos diz que o polegar da mão direita será o indicador do sentido da corrente elétrica. Nesse nosso problema, nós temos a corrente elétrica na direção vertical apontando para cima. Os demais dedos da sua mão direita indicarão o sentido da rotação do campo magnético. Nesse caso, a nossa rotação será da esquerda para a direita, ok? Esse será o sentido da rotação do campo magnético do entorno do nosso fio. Então, para finalizar nossa resposta, o sentido da rotação pode ser determinada
pela regra da mão direita. Ok? Com essa regra da mão direita, a gente consegue determinar o sentido da rotação do campo magnético no entorno do meu fio. Se por acaso o sentido do fluxo de elétrons, no caso o sentido da corrente elétrica, inverte nesse fio, ele passa de ser de cima para baixo, sim, na verdade ele passa para ser de baixo para cima, o sentido da rotação do campo magnético também irá inverter a sua rotação. Então, o sentido da corrente elétrica está intrinsecamente ligado ao sentido da rotação do campo magnético. Se um se inverte, o outro também tem que se inverter. Ok? E essa é a resposta dessa questão conceitual sobre campo magnético produzido por um fio retilíneo. Ok? Tchau e até a próxima!